Olá, eu sou o Márcio Miranda e esse é mais um 15 Minutos, nosso podcast diário aqui da Gazeta do Povo. Um projeto de lei que tramita no Senado propõe a criação de cotas para conteúdo nacional em serviços de streaming de vídeo sob demanda, por exemplo, a Netflix. Esse projeto estipula que 20% da duração total do acervo sejam de obras brasileiras. E essa proposta deve ser votada ainda no começo desse ano de 2020. Pelo menos é essa a expectativa. Eu convidei aqui no 15 Minutos o Leonardo Desideri, repórter da editoria de República aqui da Gazeta, para a gente explicar um pouco mais sobre essa proposta. Para começar, Leonardo, de quem é esse projeto e o que exatamente ele prevê, hein? Bom, esse projeto é de autoria do senador Humberto Costa, do PT. Eu apresentei um projeto de lei para regular a atividade das empresas que trabalham com vídeo por demanda. É o exemplo do Netflix, da Globoplay, do Amazon Prime. Ele prevê que o conteúdo do Netflix e de todos os serviços de streaming de vídeo, como o Netflix, tenham 20% do tempo dedicados a conteúdo nacional. Desse conteúdo nacional, a metade teria que ser de produções independentes brasileiras. Então, 10% do conteúdo total do Netflix, em tempo, de duração, seria para produções independentes brasileiras. Outra coisa que esse projeto prevê é que as empresas que fazem esse serviço de streaming de vídeo sob demanda, elas sejam obrigadas a pagar um tributo especial para financiar, para fomentar o cinema nacional, Que existe um tributo que empresas do ramo do audiovisual já pagam, que é o Condecine. O Condecine também seria aplicado a essas empresas de streaming de vídeo sob demanda. Você acha justo, por exemplo, que uma empresa como Netflix, que fatura no Brasil 4 bilhões de reais por ano, e que ela não pague essa contribuição? E aí a contribuição que as empresas dariam poderia variar entre 1% e 4% da receita anual bruta dos serviços. Então, o Netflix, que é uma empresa que provavelmente tem uma receita anual bruta muito grande, teria que pagar 4% da sua receita para o Condecine, que é essa contribuição. Então quer dizer que são duas coisas aí, Tem essa questão da produção de conteúdo nacional, com essa especificidade que você citou de 10% ainda serem de produções independentes, e mais essa possibilidade aí de uma tributação a mais para esses serviços como, por exemplo, Netflix. E quais são as justificativas, para essas propostas aí que o senador coloca, hein, Leonardo? Ele diz que, primeiro, que falta um marco regulatório para os serviços de vídeo sob demanda, uma lei que regule de alguma forma, esses serviços, e isso realmente é verdade, não tem uma lei específica para esses serviços. O objetivo é fazer com que a nossa legislação se equipare a de lugares como a União Europeia, países como França, Portugal, Reino Unido, aos próprios Estados Unidos e até a países vizinhos como o Chile, que tem uma regulamentação jurídica para o funcionamento desse tipo de atividade. E isso acontece exatamente para dar segurança às empresas e aos consumidores. E outra coisa que ele fala é a necessidade de fomentar a indústria cinematográfica do Brasil, Então, especialmente o cinema independente. Também outra coisa que ele diz é que ele quer garantir uma competição equilibrada com outros tipos de serviços de conteúdo audiovisual, seja TV paga, seja outros tipos de serviço de fornecimento de vídeo, Diz que essas propostas dele, do projeto dele, vão dar mais dinamismo para o mercado e vão garantir um equilíbrio competitivo, que essas empresas de serviço de streaming de vídeo sob demanda, elas estariam tendo uma vantagem competitiva sem uma regulação. Por exemplo, a Netflix, que você até procurou, na reportagem que você assina sobre o tema na Gazeta do Povo. O que diz sobre isso? Sobre a ideia do tributo especificamente, a Netflix não foi contrária, não se manifestou de forma contrária. A representante da Netflix que estava nas reuniões, porque já houve duas audiências,
sobre essa questão no Senado, né? E aí a executiva da Netflix que estava presente lá, que é a Paula Pinha, que é diretora de Relações Governamentais e Políticas Públicas da Netflix, ela disse que a Netflix poderia conversar sobre essa taxa, né? Então, sobre essa questão, pelo menos, ela não foi contrária. Outro pilar importante do projeto é a questão da tributação dos serviços de vídeo sob demanda. Entendemos que uma empresa que está atuando no país e auferindo receitas precisa contribuir com o desenvolvimento do país. Agora, sobre a questão das cotas para conteúdo, ela foi bastante contrária, ela alegou um pouco também que talvez seja um excesso regulatório. Ela falou, por exemplo, que prejudicaria o consumidor porque a Netflix precisaria reformular o catálogo de ofertas de obras. Se um dos pilares do PLS 57 é garantir a presença do conteúdo brasileiro neste novo segmento de mercado, parece-nos que a discussão de medidas alternativas de fomento e incentivo ao investimento no audiovisual brasileiro seria um caminho mais acertado. Uma possível solução para a Netflix, nesse caso, se a lei fosse aprovada, seria simplesmente reduzir os conteúdos estrangeiros, né? Porque aí você conseguiria a proporção, chegar à porção brasileira dentro desse conteúdo total, né? Então, assim, era só remover alguns conteúdos estrangeiros que você já chegaria. Então, isso prejudicaria, segundo ela, o consumidor também, porque teria que levar essa reformulação. Ela não chegou a dizer claramente, com todas as letras, que a Netflix usaria esse subterfúgio, né? Mas é uma possibilidade óbvia, né? Diante disso. Então, sobre essa cota, ela foi bem contrária. Ela falou que isso é um pouco raciocinar de acordo com modelos antigos, né? E isso estaria errado dentro do contexto atual. Bom, vamos lembrar também que a gente está falando aqui muito da Netflix, porque afinal é um dos serviços mais conhecidos, né? Mas tem outros também, e essa lei obviamente valeria para todos os serviços de streaming de vídeo sob demanda, né, Leonardo? Exato, tem vários serviços, alguns deles brasileiros, né? Tem também um grande concorrente da Netflix que está entrando forte no Brasil agora, que é a Amazon Prime, né? Isso, então, da Disney são também vai entrar no Brasil depois, né? Exato, então são vários serviços. A gente está falando da Netflix porque é o maior e o mais conhecido. Pois é, e nesse caso, por exemplo, como é que funcionaria, será, não sei se o projeto já fala sobre isso também, a fiscalização, né, para saber se está sendo cumprida a lei da cota de conteúdo nacional, hein? O projeto não desenvolve muito em relação a isso, mas ele fala, uma das coisas que o projeto sugere é fiscalizar os algoritmos para ver se as empresas estão dando devido destaque aos conteúdos nacionais. E aí a lei propõe que os serviços de streaming forneçam ao governo brasileiro os algoritmos que elas usam para recomendar conteúdo. A lei fala assim: os algoritmos de busca, de seleção, de catalogação utilizados pelas provedoras de conteúdo devem ser fornecidos ao Poder Executivo quando solicitados. Então isso seria uma das formas de fiscalizar o cumprimento da lei. Bom, como eu disse no começo aqui, o projeto é do Senado, né, do senador Humberto Costa, você falou, e está a expectativa de ser votado aí ainda no primeiro semestre desse ano de 2020, né? Sim, e a relatoria desse projeto é do senador Isalci Lucas, do PSDB. É um assunto polêmico, evidentemente, que é uma coisa nova no Brasil, né? Muitos empreendedores, muitos investimentos estão previstos para vir para o país, precisa mudar a legislação, a questão da tributação, quem paga, quem não paga, de que forma que nós vamos tributar, né, se é pelo título, se é pelo faturamento. Então é um debate que está sendo feito, nós já fizemos 2 audiências públicas, essa é a terceira. É um assunto que a gente vai debater, mas eu acho que com essas audiências a gente deu uma clareada boa, eu acho que dá para fazer o relatório. Provavelmente vai ser votado nesse primeiro semestre de 2020. Vamos aguardar então. Leonardo, obrigado, até a próxima. Obrigado, Márcio, até a próxima. Entre as 2 vagas que terei direito a indicar para o Supremo, um será terrivelmente evangélico. Olha, o presidente Jair Bolsonaro vai indicar pela primeira vez um ministro para o Supremo Tribunal Federal. É nesse ano agora de 2020. E ele parece inclusive ansioso para isso. Já falou sobre o tema algumas vezes durante o primeiro ano de mandato. O Estado é laico, mas nós somos cristãos. Ou para plagiar a minha querida Damares, nós somos terrivelmente cristãos. E esse espírito deve estar presente em todos os poderes.
Já tem nomes sendo cogitados, especulados, para assumir essa vaga. Eu vou falar sobre isso, as mudanças que vêm pela frente no STF, com a Camila Abrão, ela que é repórter da editoria de República aqui da Gazeta. Para a gente começar, Camila, quem vai deixar o Supremo agora em 2020 e por quê, hein? Em 2020, novembro, para ser mais específica, quem deixa o cargo de ministro é o Celso de Mello, decano do Supremo Tribunal Federal. Acontece assim, quando os ministros chegam aos 75 anos, eles têm que se aposentar compulsoriamente. E por isso o ministro vai deixar essa vaga em aberto e o presidente Jair Bolsonaro, por prerrogativa da lei constitucional, vai poder escolher um outro nome e o Senado tem que aprovar. Tem que fazer uma sabatina lá para aprovar o nome que o presidente indicar, né? E no ano que vem, em julho de 2021, quem deixa o Supremo é o ministro Marco Aurélio. Então vão ser aí 2 vagas que o presidente vai poder escolher, né? Pois é. Como curiosidade para a gente lembrar aqui, o ministro Celso de Mello foi indicado ainda pelo então presidente José Sarney para o cargo de ministro do Supremo, né? Em 89. Isso mesmo. E o Marco Aurélio Mello foi indicado pelo então presidente Fernando Collor de Mello. Foi ele que indicou o ministro Marco Aurélio para o Supremo Tribunal Federal. Os dois vão deixar os cargos aí nos próximos anos. No caso específico, o evangélico, eu acredito que eles merecem alguém nesse nível. Até porque seria, eu não sei, a religião dos demais. Parece que dos outros, parece que não tem nenhum evangélico ali. O evangélico vai ser uma pequena mudança, vamos assim dizer, no perfil. Vai levar a discussões com uma matéria que tem a ver com religiosidade. Bom, Camila, a gente ouviu aqui no começo do podcast que o presidente Bolsonaro declarou mais de uma vez em público, que ele pretende indicar um ministro, nas palavras dele, terrivelmente evangélico. Ele até emprestou essa expressão, vamos dizer assim, de umas falas da ministra Damares Alves, Sim. Dos Direitos Humanos. Com essa qualificação, de terrivelmente evangélico, tem algum favorito já entre os nomes cogitados para assumir essa vaga do ministro Celso de Mello lá no Supremo? Então, dos nomes que são ventilados na imprensa, digamos assim, o favorito nessa questão do terrivelmente evangélico seria o advogado-geral da União, André Luiz Mendonça, que é pastor na Igreja Presbiteriana da Esperança, lá em Brasília. Ele é bem quisto na função dele de advogado-geral da União. O senhor está quase nomeando o ministro André Mendonça, hein? É isso? Quem sabe, né? Muita coisa muda, né? Eu gosto dele, despacho quase todo dia, converso com ele, uma pessoa... Inclusive, ele é do Vado Ribeira, da minha região. Não tem nada a ver. Depois de algum tempo que ele foi nomeado, que eu fiquei sabendo que ele é do Vado Ribeira, de Miracatu. Tá, eu sou Vado Ribeira ali, no interior de São Paulo, sou de Eldorado, ali tem várias cidades, Regis, Jacupiranga, Iguape, Canané, por coincidência enorme. Então, a pessoa, logicamente, depois que eu descobri isso aí, aprofundou a nossa amizade. Até o Estadão, algum tempo atrás, fez um perfil dele falando sobre isso, né? E a igreja da qual ele participa é um pouco progressista, mas o próprio advogado, o André Luiz Mendonça, falou ao Poder 360 alguns dias atrás, se eu não me engano, que ele não vê problema de um evangélico ocupar uma cadeira ali no Supremo e tudo mais. Então ele é o que a gente considera favorito no momento. O senhor é evangélico? O senhor gostaria de ir para o Supremo? Bom, o presidente faz uma referência aos evangélicos, certamente na questão da representatividade social. Eu tenho dito que, assim como chegou o tempo de termos mulheres, assim como eu anseio que um dia nós tenhamos um deficiente físico, também no Supremo Tribunal Federal, certamente haverá o momento de chegar um evangélico, como nós temos uma representatividade na sociedade, nada mais legítimo que também um dia um evangélico ocupe uma das cadeiras do Supremo Tribunal Federal. Bom, como a gente disse, o presidente Bolsonaro parece que está bastante ansioso até para indicar esse ministro, até por isso o tema esteve aí na pauta já desde 2019, ao longo de todo o ano passado. E além do advogado-geral da União, do André Mendonça, Camila, quais outros nomes surgem aí como, claro, especulações, pelo menos na imprensa, como possíveis indicados ao cargo de ministro do Supremo, hein? Então, entre os possíveis candidatos tem o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, que é o Ives Gandra Martins,
Ele está lá no TST há 20 anos, é jurista conhecido. Entre os nomes também aparece o Marcelo Bretas, que seria a versão do ex-juiz Sérgio Moro lá do Rio de Janeiro. Sim. É ele que cuida da Lava Jato no Rio de Janeiro, foi responsável por expedir o pedido de prisão do ex-presidente Michel Temer. É bem ativo nas redes sociais, o Bretas, acho que boa parte das pessoas já ouviu falar sobre ele. Também surgiu, e ele também é ligado à igreja evangélica, né? Sim, sim. Inclusive, nas redes sociais, ele vive postando conteúdo religioso. Bom, mas isso tudo vai se desenrolar ao longo de 2020. E como a gente falou, só para lembrar, quem deixa esse ano a cadeira de ministro supremo é o Celso de Mello. E em 2021 é o ministro Marco Aurélio. Isso. São as duas indicações aí pela frente nesse mandato do presidente Jair Bolsonaro. Exatamente. Camila Abrão, repórter de República aqui da Gazeta do Povo. Obrigado, Camila. Até a próxima. Até. Terminando aqui mais um episódio do 15 Minutos, podcast gravado aqui na redação da Gazeta do Povo. Hoje você ouviu trechos de duas entrevistas feitas pelo jornalista Fernando Rodrigues, do portal Poder 360, no programa Poder em Foco, que é veiculado pelo SBT. Essas entrevistas foram com o presidente Jair Bolsonaro e também o advogado-geral da União, André Mendonça. Lembrando que o 15 Minutos conta com a participação da Maria Escrocaro, do Moreno Valério e da Jennifer Ribeiro na produção, a montagem do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até a próxima!